Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 7, versículo 1 ao 2, versículo 10 e do versículo 25 ao 30. Depois disto, andava Jesus pela Galileia, não queria andar pela Judéia, visto que os judeus o queriam matar. Estava a próxima festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Mas, quando seus irmãos já tinham partido, então foi ele também à festa, não descobertamente, mas incógnito. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este aquele que procuravam matar? Eis que fala com toda a liberdade, e não lhe dizem nada? Será que os chefes do povo tenham verdadeiramente reconhecido que este é o Cristo? Nós, porém, sabemos de onde este é. E o Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele seja. Jesus, que ensinava no templo, exclamou: Vós me conheceis, e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas é verdadeiramente aquele que me enviou, a quem vós não conheceis. Mas eu conheço, porque procedo dele e ele me enviou. Procuraram então prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos, porque não tinha ainda chegado a sua hora. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós vemos aqui o nosso Senhor Jesus diante de uma perseguição, diante daquilo que o Pai o enviou, a missão que o nosso Senhor tinha, que era de dar a vida por nós, pelos nossos pecados, ensinando a verdade, dizendo a verdade, e diante da verdade ele não omitiu, dando a vida por nós. E, como nós vemos na primeira leitura, quando nós se declinamos para ser justo e verdadeiro, diante do mundo, o mundo não nos ama. Então, quando eu quero, como diz aqui a primeira leitura, porque o ímpio não gosta do justo. A maneira do justo viver denuncia as más obras. Então, Jesus, sendo verdadeiro, sendo Deus, mostrando a verdade, denuncia o que eles fazem de errado. E assim incomoda os outros. Mas diante dessa missão, diante do mundo, diante do que Deus colocou o Filho para dar a vida por nós, para nos ensinar, Ele nos ensina a nós continuarmos, a nós seguirmos em frente, porque Deus está no controle de tudo. Deus sabe o momento certo, a hora certa de todo o mover da nossa vida. Então, queridos irmãos, colocando diante de Deus a minha vida, a sua vida, a missão que Deus deu para nós. Qual que é a primeira missão? Eu e você chegar ao céu. Eu e você ganhar a eternidade diante do querer de Jesus Cristo. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. E quando eu creio em Jesus, eu assumo que eu sou cristão e eu desejo estar com Ele, eu desejo viver a graça, eu desejo caminhar com o Senhor, ir às missas dominical, não faltar, confessar, viver a quaresma, comungar, lutar diante da minha casa, minha família, para que ela ande e caminhe com o Senhor. Eu vou ter desafios, irmãos, eu vou ter batalhas, eu vou ter, diante do mover da minha vida, da vida dos meus familiares, quando nós tomamos a decisão de seguir o Senhor, vêm as indiferenças, vêm as batalhas, você consegue enxergar o que o mundo está oferecendo, que está sufocando as famílias. E aí, irmãos, nós precisamos, diante dessa missão, que é ser cristão, que é amar a Deus com todo o teu coração, que é se amar, ser um cristão, um católico apostólico romano, que vive a tua fé, diante dessa missão. E a missão do padre, do sacerdote, é cuidar das suas ovelhas, como nos é dito na palavra. E a missão de nós, homens, mulheres, diante do matrimônio,
cuidar da minha família. E diante do cuidar da minha família, que é essa segunda missão, eu vou ter os desafios, meu irmão. Eu vou ter os desafios onde que quer tirar a própria vida nossa, que quer impedir a família de ter unidade, que quer impedir a família de viver a graça do amor. Ali esses homens não queriam a verdade. E qual que é a situação, irmão, que hoje está tirando a paz das famílias? E eu vou fazer uma perguntinha para nós. Diante da missão de minha vida, creio que Deus está no controle? Se você crê que Deus está no controle da sua vida, coloca a mão no teu coração. E o que tem tentado matar a sua família, irmão? O que tem tentado tirar a tua vida diante da verdade que você tem ouvido, diante da verdade que você tem proclamado dentro da tua casa, você pai, você mãe, talvez até o filho, ao pai que chega embriagado, talvez a mãe, o pai a dizer ao filho as coisas que está vivendo com o mundo está oferecendo hoje, diante do meio da internet, dos celulares, né, irmão? Hoje a grande luta é essa, o que estão oferecendo para nós, para os filhos. Nós precisamos lutar, nós precisamos, diante desse desafio, não deixar que o mundo nos controle, não deixar que o mundo tome controle da nossa vida, e sim Deus. Que Deus controle a minha vida, que Deus controle a sua vida, querido irmão. Então nós precisamos lutar sendo justo e verdadeiro com nós mesmos, diante da verdade que vem de Deus. O que está tentando tirar a paz da nossa família, matando as nossas famílias, diante da sua missão, ser cristão? O que está te desviando do querer de Deus? E diante desse momento, coloquemos na presença de Deus. Vai permitindo, irmão, que o Espírito Santo vai adentrando dentro da tua casa, da tua família, vai adentrando em todos os lugares. Como eu permito, Senhor, que o Senhor adentre dentro do meu coração, o Senhor adentra dentro do coração dos meus, da minha família, da minha casa. Vai derramando a tua graça, Senhor, vai libertando de todas as situações. Vai libertando, Senhor, aquilo que oprime o coração dos meus. Vai libertando, Senhor, o que oprime o coração desses irmãos agora, Senhor. O Senhor está libertando mãos que estavam aprisionadas diante do celular, diante de vícios, diante dos jogos, diante das situações erradas. O Senhor está libertando agora. Que jeito, querido irmão? Reconhecendo que eu estou aprisionado a este vício, reconhecendo o pecado. Ora em cima disso, ora em cima da tua família. Senhor, dai-nos a graça da libertação de todos os vícios. Dai-nos a graça, Senhor, da libertação de todo o mal que oprime as famílias, que está tirando o diálogo, que está tirando a alegria, que está tirando a paz no meio das nossas famílias, Senhor. Que está direcionando errado os filhos, os pais, os irmãos, a família, Senhor. Talvez você tenha ouvido muito isso. Você não sabe nem o que você está dizendo. Você fala, mas você não faz. Você talvez tenha ouvido assim a voz de Satanás diante de ti, irmão, e tenha entrado no desânimo de lutar pela sua família, de lutar pela sua casa, de lutar pela verdade. Mas eu quero dizer para mim e para você, hoje o Senhor diz para mim e para você que Ele está no controle de tudo, da minha vida e da tua vida. E nós vamos tomar posse dessa graça. O Senhor está no controle da nossa vida, querido irmão. E tudo ao tempo certo. Ore, entrega nas mãos de Deus todas as situações. Que no momento certo, com Deus, Ele vai libertar de todas as situações erradas. E essa libertação, Senhor, que eu te peço de todo o mal, de todas as situações malignas, de tudo aquilo que oprime diante da missão, que é de nós chegarmos unidos ao céu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim, filho e filha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comece por mim, Deus. Toma conta do meu coração. Toma conta da minha vida e assim também de cada um que eu peço nesta manhã, neste dia. Todos aqueles, Senhor, que falam da tua face. Todos aqueles que questionam a tua verdade. Que dai-nos a fortaleza de silenciar e de dizer com autoridade aquilo que o Senhor nos ensinar.
Dai-nos essa graça, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos direcione. Amém. Sabe, irmãos, o Senhor me colocava muito forte assim, que diante dos questionamentos, diante do questionamento da verdade que vem de Deus, como Jesus aqui, teve um momento que Jesus teve que se retirar para não matar ele, que ele tinha uma missão maior. Mas ele só dizia com autoridade. Então que essa autoridade você tenha dentro da sua casa, com a sua família, com os seus. Autoridade como? De saber direcionar diante de Deus a tua conduta diante do mal. Saber recuar, saber orar, saber o momento certo, tudo no tempo de Deus. Tudo com Deus, porque Ele está no controle. Confia. Faça a tua parte como cristão. Faça a tua parte como pai, como mãe, como filho. E dai o ensinamento. Não omita a verdade, mas não condene, não julgue. Direcione com o teu agir e com o teu falar. Diante de Deus, diante da verdade. Não queira alegrar o mundo. Porque se você quer alegrar o mundo, você vai se unir a ele, mas queira alegrar a Deus com a tua verdade, sendo um homem ou mulher justa e verdadeira. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos dar essa graça e esses ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.